pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos continuar o nosso estudo da nossa lição aí sobre o sétimo mandamento e o respeito à família. Então, continuando a lição de semana passada, o sétimo mandamento está lá em Êxodo 20:14. Na aula passada, pessoal, o que a gente viu? Na aula passada, nós vimos qual é o sétimo mandamento, nós vimos por que adulterar é um pecado e nós vimos o que esse mandamento nos ensina, tá? Nós vimos alguns itens acerca do que esse mandamento nos ensina. Na aula de hoje, nós vamos ver o que mais esse mandamento nos ensina. Então, a gente trabalhou alguns itens na aula passada, a gente vai continuar na aula de hoje. Nós vamos ver o que esse mandamento nos proíbe de fazer e nós vamos ver conselhos para sermos puros. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Qual que é o sétimo mandamento? O sétimo mandamento, só relembrando com vocês, né, é o não adulterarás. Então, vamos comigo? Não adulterarás. Tá, pessoal? Tá lá em Êxodo 20:14, como a gente já viu na aula passada. E esse sétimo mandamento, ele nos ensina várias coisas. Entre elas, nós vimos a sequência aí de itens, né? Que o mandamento ele nos ensina a sermos puros e limpos. O mandamento nos ensina a vigiar os olhos e todos os sentidos. Nós vimos que o mandamento nos ensina aí a escolher como amigos pessoas puras. Nós vimos que esse mandamento nos ensina a nos vestir com decência. E esse mandamento também nos ensina a nos casar no tempo certo. Tá? E o que mais, pessoal, esse mandamento nos ensina e o nosso livro, a nossa lição traz para a gente? Esse mandamento nos ensina também a amar e agradar o marido ou a esposa. Amar e agradar o marido ou a esposa. Tem pessoas, pessoal, que acham que estão obedecendo esse mandamento. Então, lê lá, né? Não adulterarás. Fala, tudo bem, eu estou obedecendo porque eu não abandonei a minha esposa, eu não abandonei meu marido, né? Então, não, eu estou obedecendo a esse mandamento. Os homens e as mulheres pensam assim, legal, estou obedecendo. Mas, na verdade, tá? Eles não amam, ou elas também não amam, maltratam, não ligam para a pessoa com quem se casaram. Então não adianta, pessoal, você não ter apenas, a pessoa não ter apenas separado do cônjuge, tá? Não ter abandonado o cônjuge. Mas se a pessoa também não ama, maltrata, não liga para a pessoa com quem se casaram, também é uma forma de violar esse sétimo mandamento. Ele nos ensina que nós devemos amar, que nós devemos ser bondosos, carinhosos com a pessoa com que a gente se casou. Tá? Então, não, obviamente que nós não devemos abandonar essa pessoa, mas também nós não devemos tratar essa pessoa como se fosse alguém que a gente vê na rua. Não, pelo contrário, né? É a pessoa com que a gente casou, vai viver a vida toda com ela. Então, nós devemos se importar com os outros, sermos bondosos, carinhosos, assim como a gente é e deve ser com a nossa família. Então nós devemos aí ter zelo pelos nossos irmãos, cuidar, nós devemos amar, nós devemos ser bondosos, carinhosos também. Tá bom, pessoal? Então, o sétimo mandamento nos ensina aí a amar e agradar o marido ou a esposa. O sétimo mandamento também nos ensina a trabalhar com diligência em nossas vocações. Aí você pensa, peraí, o que tem a ver, né? Trabalhar com diligência em nossas vocações com o sétimo mandamento que diz não adulterarás. Primeiro, o que é vocação? Vocação é o trabalho que Deus nos dá para fazer. Ele nos dá um trabalho, nos destina esse trabalho e nos dá competências para realizar esse trabalho. Tá? Nós temos dons, temos talentos aí que nós devemos aplicar em nossas vidas e esses dons, esses talentos foi Deus quem nos deu. E o trabalho Deus nos deu para fazer também, né? Os nossos estudos, etc. Seja o que for, nós devemos trabalhar com esforço e dedicação para não termos tempo do quê? De pensar em besteiras. É aí que entra a relação com o sétimo mandamento. Porque quando nós ficamos muito tempo ociosos, parados, nós ficamos sem trabalhar em nossas vocações, tá? Nós estamos enterrando aí os nossos talentos, nós estamos
desobedecendo a Deus e tendo tempo livre para ficar pensando em besteiras. O ser humano, vocês sabem como é, né? Existe o ditado, e a lição traz para a gente esse ditado: a mente ociosa é a oficina de Satanás, né? Vocês já ouviram. A mente preguiçosa é a oficina do diabo, a mente ociosa é a oficina de Satanás. O que isso quer dizer, pessoal? Que quando a gente fica muito tempo parado, sem ter coisas proveitosas para fazer, a gente começa a pensar coisas que não deve. E isso, pessoal, esses pensamentos violam o sétimo mandamento. Vocês lembram do caso do rei Davi? Ele não foi para a guerra com o seu exército, com o seu povo, tá? Ele ficou no palácio e ele acabou adulterando aí o caso com Batseba, né? Vocês lembram dessa história? Então, o caso do rei Davi é um exemplo clássico, a lição traz para nós, onde uma pessoa, tá, ficou com muito tempo ociosa e acabou pensando e agindo de maneira que não devia e acabou adulterando. Que mais que a lição nos ensina? A lição nos ensina que o sétimo mandamento, aí ele traz para a gente a ideia de que nós devemos evitar, fugir e lutar contra as tentações. Vocês sabiam que o pecado da impureza é como se fosse aí uma bola de neve descendo a montanha? Peraí, como assim, Rafael, uma bola de neve descendo a montanha? O que acontece com a bola de neve quando desce a montanha, pessoal? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando aí cada vez maior, né? Vai virando, como o próprio nome diz, uma bola de neve, vai crescendo aí, e pode ser destruidora, pode ser avassaladora, pode virar uma avalanche. Então, pessoal, muitos homens, por exemplo, começam a pecar só olhando para outra mulher, achando a mulher bonita. Então, o homem é casado, olha para uma outra mulher e acha a mulher bonita, mas aí fica pensando nela, esquece as suas próprias esposas e aí acaba entrando no pecado, no adultério, tá? Acaba aí, através de apenas um olhar, achou a moça bonita e aí ficou pensando nela, esqueceu a sua esposa e aí virou uma bola de neve e acaba pecando contra Deus. Então nós devemos ter cuidado. As meninas também, tá? Do mesmo jeito, olhar os meninos bonitos aí, obviamente depois sendo casado, aí você vai ficar olhando o menino bonito e vai ficar pensando, esquecendo aí dos seus próprios, no futuro, seus próprios namorados, seus próprios maridos, tá? Então nós devemos evitar, fugir e lutar contra esse tipo de tentação. É muito triste esses casos, tá? Então, o melhor caminho, você já deve ter ouvido casos desse tipo, né? Onde as pessoas, elas acabam traindo as esposas ou os maridos, e isso é muito triste. Então, o melhor caminho, pessoal, é sempre evitar e fugir dos pecados, até em pensamento. Evitar lugares e pessoas que nos tentam a pecar. Sempre lutando, orando e se esforçando. Então, quando nós pedimos a Deus aí força para lutar contra as tentações, para que Deus nos livre das tentações, nós estamos pedindo condição para Deus para que nós possamos evitar esse tipo de pecado. Se, sem querer, você se encontrar em situações perigosas, então você vai fazer como? Você vai fazer como José. Você vai fugir, tá? É o que a gente deve fazer. José, vocês lembram da história, né? Ele foi aí assediado pela esposa de Potifar e ele fez o quê? Ele fugiu. Então, essa é uma cena, né? Uma ilustração da história. Mas José fugiu e nós devemos fazer o quê? Nós devemos fugir também. Nós não devemos ficar presentes e tentar evitar ao máximo esse tipo de pecado. Tudo bem, Rafael, já aprendemos o que o sétimo mandamento nos ensina a fazer. E o que ele nos proíbe de fazer, então? Uma série de pontos, uma série de coisas aí o sétimo mandamento nos proíbe de fazer, direta e indiretamente, tá? Nos proíbe de adulterar, trair, ser infiel e praticar todo tipo de pecado contra o nosso corpo e contra outras pessoas. Nos proíbe de ter mais de um marido ou esposa ao mesmo tempo, né? É um absurdo. Então, ter mais de um marido ou esposa ao mesmo tempo, o sétimo mandamento nos proíbe de fazer isso, uma imoralidade. Se separar ou abandonar o marido ou a mulher,
sem que seja pelos motivos que a Bíblia ensina. Então, existem motivos aí que a Bíblia nos ensina que isso é permitido, mas com exceção desses momentos, se separar ou abandonar o marido ou a mulher é uma violação do sétimo mandamento. Proibir o casamento das pessoas sem motivo, permitir casamentos errados, como de pessoas que já são casadas, por exemplo. Tá? Então, é casar 2 vezes, opa, peraí, né? O que mais que o sétimo mandamento nos proíbe de fazer? Demorar a se casar sem motivo, pensar e gostar de coisas impuras, participar de conversas imorais, agir de maneira indecente, se vestir de maneira indecente ou exagerada, tá? Frequentar lugares que não são apropriados, ser preguiçoso ou gastar muito tempo com comidas e bebidas, viver em meio a amizades que gostam de coisas imorais. Tá? Então, tudo que tem a ver aí com imoralidade, que pode gerar no adultério, que pode gerar aí num pecado onde dentro das nossas mentes, no nosso coração, a gente já está adulterando. Então, a gente deve evitar, a gente deve fugir, a gente deve lutar. E alguns conselhos aí da lição para sermos puros. Em primeiro lugar, pessoal, lembre-se que Deus vê todas as coisas. O pecado da imoralidade normalmente é feito em secreto, né? A gente faz aí nas nossas mentes ou a gente peca aí com uma outra pessoa, geralmente em secreto. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. Ele está nos observando, ele está vigiando, como a própria Bíblia nos diz, ele está presente aí, inclusive, em nós. Então, a Bíblia traz para a gente, lá em Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Tá? Então, Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele vê, ele sabe de todas as coisas. Outro conselho para sermos puros. Vamos seguir o exemplo de Jó, fazer aliança com nossos olhos. Tá? É como se Jó dissesse assim, tá? Lá no livro de Jó, né? Olho, né? Tá falando com o seu próprio olho. Olho, olhe direito, ou eu lhe arranco e jogo fora. Né? É óbvio que a gente não chega nesse ponto, né? É só uma ilustração, tá falando aí no sentido figurado. Mas, pessoal, nós devemos fazer todo o possível, né, seguindo esse exemplo, para evitar o pecado que a gente faz através dos nossos olhos. Então, nós devemos evitar ao máximo aí, né, até usando esse exemplo literário, onde vou arrancar meu olho fora para eu não poder pecar. Pecar é pior, né? Essa que é a ideia. Pecar é pior do que perder meu olho. Pecar contra Deus é pior do que perder uma parte do meu corpo. Tá? Nós devemos ter isso em mente, sempre evitar aí vigiar nossos olhos e também nossos pensamentos. Outro conselho para sermos puros é não ficarmos parados sem nada para fazer. Como a gente já falou na aula de hoje. Não vamos ficar parados, pessoal. É hora da gente brincar de maneira saudável, aprender, estudar, trabalhar, né? Nós vamos ter uma vida ativa pela frente. Vocês vão ter uma vida aí de agitação, uma vida ativa, ainda mais nessa sociedade onde a gente vive. E nessa sociedade cheia de computador, de celular, ficar parado é a coisa mais fácil do mundo, tá? Então nós devemos tomar muito, muito, muito cuidado com isso, pessoal. Nós devemos sempre brincar, estudar, trabalhar, aproveitar o momento onde a gente está na nossa tecnologia, da nossa vida, para glorificar a Deus. Não gastando tempo apenas pensando em namorar, né? Apenas aí com pensamentos impuros, pois isso pode desviar o seu foco dos estudos. E aí, olha só, vira uma bola de neve, como eu falei para vocês. Você não estuda, aí você não consegue um bom trabalho depois, aí você não tem dinheiro. Você até consegue namorar, mas não tem dinheiro para poder casar, não tem condição financeira para poder casar, e aí vira uma bola de neve, que vai acabar atrapalhando você depois. Então, Deus ele vai trazer aí pra gente a pessoa com que a gente vai namorar, a gente vai casar. Não devemos nos preocupar aí, gastar muito tempo pensando apenas nisso. Vamos investir o nosso tempo em coisas proveitosas e aí a gente pode glorificar Deus e a gente pode ser mais puro dessa maneira. E por último, orar todo dia pedindo a graça de Deus.
O perigo maior, né, um dos perigos maiores, ou o maior perigo que a lição traz para a gente, é achar que nós nunca vamos cair nesse tipo de pecado. Então, tem muitos crentes que falam, isso não é para mim, né? Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa que eu não caio nesse tipo de tentação, para mim tá tranquilo. E é um dos maiores perigos, né? Lá em Coríntios a gente vê, em 1 Coríntios, aquele que pensa estar em pé, né, cuide para que não caia. Essa passagem aí trazendo para a gente a ideia de que nós podemos cair a qualquer momento. Nós somos seres humanos, somos pecadores e nós podemos cair. Não adianta achar que a gente é invencível, que a gente não vai cair em pecado nenhum, que a gente não peca, porque é mentira, tá? Só de você pensar isso, você já está mentindo. Se você pensa que você não peca, você já está mentindo para si mesmo. A história está cheia de casos de crentes que pecaram, desobedecendo aí ao 7º mandamento. Então, as pessoas que pecam não vão ser as primeiras nem as últimas aí nesse sentido, porque a história está cheia de casos de crentes que pecaram, desobedecendo ao 7º mandamento. E aí, em relação a isso, o que a gente deve fazer então para ser mais puro? Nós devemos reconhecer, o nosso coração ele é mau sim. Nós devemos orar a Deus pedindo para que Ele nos livre aí das tentações e do pecado da imoralidade. Orar a Deus, por isso que a gente pede a Deus para que nos livre aí das tentações, nos livre do mal, para que a gente não peque contra o próprio Deus. E aí? E quem já caiu nesse pecado, o que faz? E agora? Está perdido para todo sempre? O que acontece com quem já caiu nesse pecado? Tá? Quem já caiu nesse pecado tem perdão. A gente deve evitar ao máximo cair nesse pecado. A gente deve, como em todos os demais pecados, a gente deve evitar ao máximo, mas nós somos seres humanos. Caso, né, ou no caso das pessoas que já caíram nesse pecado, nós devemos nos lembrar. Todos esses pecados que a gente falou, eles têm perdão. Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar, pagando por nossos pecados. A graça de Deus superabundou aí todos esses pecados que a gente falou hoje, que a gente deve evitar, o que esse mandamento nos proíbe de fazer. Caso alguém cometa esse pecado, ou as pessoas que já cometeram esse pecado, tá? Existe perdão, mas somente em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, tá? É a graça de Deus superabundando toda essa lista de pecados aí que a gente falou no dia de hoje, tá? Então existe perdão. E reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o nosso perdão, reconhecendo que Cristo morreu por nós, nós devemos, a partir desse momento, né, de reconhecimento, nós devemos tentar mudar o nosso caminho, a nossa trajetória, tá? Sempre lembrando do sacrifício de Cristo. E aí nós devemos continuar sempre evitando cair novamente nesses pecados. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre o 8º mandamento e o respeito à propriedade dos outros. Leitura da semana. Então, o texto aí de Êxodo 20:14, Provérbios, né, 15:3. A gente pode ler Provérbios 15 todo. 1 Coríntios 10:12. E o breve catecismo, perguntas 70 a 72, para a gente estudar aí durante a semana. As questões para vocês, continuando as questões de semana passada. Por que o pecado da impureza é como uma bola de neve descendo a montanha? Então, usei esse exemplo, a revista, o nosso livro, usou essa ilustração. E aí, por que o pecado da impureza é assim? Vocês conseguem me responder? Questão 5. Qual é o perigo de achar que você nunca vai cair em certos pecados? Por que isso é perigoso? 6. O adultério é um pecado tão grave que não possa ser perdoado? E aí, o que vocês acham, pessoal? Revejam a lição e tentem pensar nisso durante a semana. Finalizando aí, né? Então vamos continuar refletindo se nós temos entendido as implicações do 7º mandamento e se nós estamos obedecendo a esse mandamento dentro dos nossos corações, com os nossos olhos, né, com a nossa mente. Vamos refletir sobre isso durante a semana. E vamos finalizar com uma oração, agradecendo aí a Deus e pedindo a Ele também para as nossas famílias, nossos amigos, enfermidades e a proteção dele. Vamos lá, pessoal?
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos estudando novamente a Tua palavra. A cada semana estudamos, aprendemos um pouco mais sobre Ti, ó Deus, sobre a Tua maravilhosa graça. Aprendemos mais, ó Deus, sobre os mandamentos, aprendemos mais como nós devemos ser, ó Deus, enquanto crentes, enquanto, ó Deus, Teus filhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos dá durante toda a nossa vida. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem permitido com que nós tenhamos forças para evitar aí alguns pecados, ó Deus, e o Senhor tem também nos livrado desses pecados e nos dado, ó Deus, o reconhecimento de que nós somos pecadores, nada somos e dependemos somente de Ti, ó Deus. Pedimos a Deus também por nossas famílias, por nossos amigos, te pedimos também pelos enfermos da igreja, Senhor, que não podem estar presentes nas atividades. E, a Deus, te pedimos também para que o Senhor nos proteja nos momentos de tentação. O Senhor esteja nos livrando das tentações e nos livrando do mal. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da lição e tenham aprendido um pouquinho mais como eu aprendi. E vamos nos ver aí na semana que vem com a próxima lição. Qualquer dúvida durante a semana, vocês podem entrar em contato e vamos aí ficar sempre atentos, vigilantes e reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. Até mais, pessoal. Nos vemos na semana que vem.